Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje é o nosso 14º dia com Deus, de 365 dias. E hoje vamos dar continuidade em Gênesis, capítulo 43, até o capítulo 46. Amém? Vamos dar uma resumida do que foi lido hoje pela manhã na sala de vídeo. E eu já peço para vocês irem curtindo, comentando, compartilhando e comece a seguir também. Glória a Deus. Então vamos ler lá. Vamos ler que os irmãos de José, eles retornam ao Egito. Mas antes dele retornar ao Egito, Judá ele tem uma conversa com seu pai. E ele fala para seu pai que o Senhor, que no caso era José, falou para eles que eles tinham que voltar lá, mas que eles trouxessem o irmão mais novo dele, que no caso é Benjamim. Mas Jacó não estava querendo deixar que Benjamim fosse junto com os irmãos até o Egito. Mas Judá falou para o seu pai. Respondeu-lhe dizendo fortemente: nos protestou aquele varão dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Aleluia. Então, ele estava ali falando com seu pai para ele deixar ir, como eu falei, e Jacó deixou Benjamim junto. Glória a Deus. Então, vamos resumir aqui rápido. Deus, quando ele faz as coisas perfeitas, porque para tudo o Senhor ele tem um propósito. Amém? Para tudo o Senhor tem um propósito. E eu creio que tudo que aconteceu com José era para um propósito, principalmente porque, como Deus havia dito, para José, no sonho de Faraó, que haveria 7 anos de fome na terra e 7 anos de prosperidade na terra. Glória a Deus. Mas as pessoas devem se perguntar assim: não seria mais fácil Deus falar com José e com Jacó e dizer que teria essa fome e eles dessem um jeito de ajudar a prosperar os dois para a família não passar necessidade? Mas há um porém. Deus ele queria exaltar aquele com o qual ele fez uma aliança, que foi Abraão e a sua descendência. Então, Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus ele tinha que levantar um deles, para mostrar que a aliança dele é poderosa, é forte, tremenda. E também porque Deus é misericordioso e ele, como diz no capítulo aqui anterior, não tem como eu ler para vocês agora, mas lá está falando que toda a terra ao redor do Egito vinha comprar mantimento. Então Deus é misericordioso, ele não só abençoou a família de Jacó e a José, como também as outras pessoas de cada província, de cada lugar ali. Então, pela misericórdia de Deus, ele fez isso, porque Deus faz tudo perfeito para um propósito. E também porque ele queria moldar José, ele queria transformar José. Então, José passou por um processo ali libertador, que é o processo do perdão. Porque quando é com um laço sanguíneo, com pessoas da família, o rancor, a mágoa, ela chega a ser pior do que com o estranho de rua. Porque com o estranho de rua, você já está acostumado a levar pancada, Você já sabe o que vem por ali. Agora, quando você leva de uma pessoa que é do teu sangue, que ela vai te apunhalar pelas costas, que ela vai fazer algo que vai te deixar marcas, é pior. A mágoa, ela se torna até mesmo uma enfermidade dentro de nós, se a gente não perdoar. Amém? Então José, ele passou ali por um processo, tanto emocionalmente como espiritualmente, ele passou por um processo. Então, quando os irmãos dele aparecem novamente lá no Egito e traz o seu irmão Benjamim, e ele vê o seu irmão Benjamim, ele rapidamente se apressou, porque o seu íntimo moveu-se.
porque ele viu seu irmão. Então ele procurou chorar. E fala que ele foi até uma câmara, né? E ali ele chorou. Por quê? Porque o irmão dele estava retratando ele lá atrás, quando ele tinha apenas 17 anos, e os seus irmãos fizeram essa maldade com ele. Tanto que vocês vão ver aqui, ele vai armar, porque ele está querendo ver até onde os irmãos deles vai defender o Benjamin, vai ver até onde vai. Mas como eu falei ontem, no capítulo lá anterior, que ele escuta que os irmãos realmente estão ali preocupados, arrependidos sim, mas ele ainda faz mais um teste, né? Para ver se realmente os irmãos vão defender a Benjamin, se vão realmente lutar pelo irmão dele mais novo. Então ele fez toda essa encenação, né? Como vocês podem ver, que ele manda colocar as taças de prata e de ouro no saco de Benjamin para poder acusar de roubo. Amém? Então, quando ele faz isso, que ele arma todo esse processo, né? Que ele faz tudo isso, ele quer o quê? Ele espera uma atitude dos irmãos. Então, o que acontece? Judá, porque foi Judá que vendeu José, né? Foi Judá que armou tudo aquilo para mandar José para o Egito, para ser escravo. Então, Judá, ele chora, ele pede, ele fala que ele vai no lugar do irmão dele, mas que não era para deixar o irmão dele ser como escravo, porque ele disse que já tinha perdido um irmão, que no caso era José, né? Na verdade, não perdeu, na verdade, ele vendeu o irmão dele. Glória a Deus. Mas José entendeu e se revelou para eles e falou a verdade, né? Falou a verdade, falou que ele era José e que ele estava vivo. E os irmãos ficaram pasmos, né? Pasmados, porque imagina só, você vender ali o seu irmão e passa-se tantos anos e você vê novamente teu irmão que aparentemente você imaginaria que estivesse morto, mas na verdade está vivo. Todo mundo ia ficar pasmado realmente. Mas José, ele se curou dessa mágoa, desse rancor. E olha só o que ele fala para os irmãos dele, lá no capítulo 45, versículo 4. Ele fala assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. E disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Glória a Deus. E lá no 6 ele fala assim: Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. E assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito, ou governador. Ou seja, ele também estava dizendo para os irmãos dele também não ficar com ressentimento, né? Não ficar com medo também de achar que José ainda estava ressentido, mas que era para eles ficarem tranquilos. Amém? Então, Deus, ele tem um propósito, ele vai cumprir esse propósito na tua vida, se você passar pelos testes da vida e pelo vale. Todo vale que nós passamos, ele não é para a morte, ele serve para aprendizado. Assim como José, ele passou pelo vale, ele passou ali pelo deserto, ele passou por todos os processos e no último teste final, ele passou. Ele foi aprovado, porque ele poderia muito bem ter deixado a mágoa, o ressentimento, o coração angustiado, vinha a lembrança de tudo aquilo que aconteceu com ele e ter mandado matar os irmãos dele também. Mas não, ele entendeu o propósito na vida dele, o que Deus tinha para a vida dele. Glória a Deus, amados. Então, o que eu falo essa noite para vocês? Guarde o coração de vocês.
Jesus ele já fala que de todas as coisas nós temos que guardar o nosso coração. E Deus é tão poderoso e maravilhoso que trouxe toda aquela família de José ali, são 70 pessoas ali que vieram junto com Jacó, desde os filhos dele, netos, filhos e filhas, enfim, e foram habitar na terra de Gósen. Então, Deus ele promete, Deus ele cumpre. Então, para tudo, Deus tem um processo, né? Tem algo para nós. E o mais emocionante de tudo isso é o encontro de José com seu pai. Imagina só, José encontrando seu pai Jacó, depois de tanto tempo, tantos anos, e eles se abraçando e demoraram ali um bom tempo, como fala aqui no versículo 29, capítulo 46, versículo 29, vai dizer assim: Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-lhe, lançou-se sobre o seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto teu rosto que ainda vive. Eita glória, Deus é poderoso e maravilhoso. Amém, amados? Então esse foi o resumo de hoje de Gênesis, do capítulo 43 ao 46. Que Deus abençoe vocês poderosamente e até amanhã, se Deus quiser. Amém?